Ainda dá para viver de renda? É uma pergunta que você pode estar se fazendo e gostaria também de me fazer, mas é exatamente isso que a gente vai falar hoje. Se ainda dá para a gente viver de renda, a resposta mais curta é sim, dá, mas provavelmente não pelo motivo que você imagina. E o que vai te impedir não é a Selic, não é a bolsa. Então você ouve falar, a Selic subiu, a Selic desceu, ou se a bolsa subiu, a bolsa desceu. E também não é o ativo, ou seja, a ação que você vai comprar, que vai te deixar rico de um dia para a noite ou vai te deixar pobre. Tá? É outra coisa e quase ninguém fala. Então fica comigo no vídeo que eu vou te mostrar com dados em mãos. Então a gente vai passar por todos os dados, focando mais no nosso comportamento do que qualquer coisa. O que eu vou te dizer, eu não vou te dizer quando você precisa para viver de renda, ou seja, quanto eu preciso para viver. Eu não te conheço, eu não sei quanto que você gasta, não é a minha intenção aqui falar o quanto você precisa para viver de renda, nem qual é o melhor ativo. Tem milhares e centenas de canais ótimos aqui no YouTube que você pode pesquisar é, como eu calculo, como eu invisto. Não. Eu vou te falar o que quase ninguém fala: a instabilidade e o seu comportamento no curto, no médio e no longo prazo. É isso que está deixando as pessoas cada vez mais pobres. Porque o imediatismo de quem é um resultado muito rápido acaba atrapalhando os investimentos. E também vamos falar os 5 erros que fazem de 9 em cada 10 pessoas existirem no meio do caminho. E porque viver de renda não é um problema de matemática, e sim um problema de constância. Então fica até o final desse vídeo, que o objetivo aqui é uma pessoa normal, assim como você que trabalha, que pega renda, que investe ou que está querendo fazer, o que você precisa entender para você não se sabotar dentro desse percurso, que é o seu comportamento. Como você vai olhar para os seus investimentos no dia a dia e como você vai se comportar com os seus investimentos. É isso que eu gostaria de discorrer aqui com vocês, tá? Então, vamos lá. Eu vou passando alguns avisos aqui. Primeiro ponto é que nesse vídeo a gente não vai falar de quanto você precisa, novamente, para viver de renda, qual é o melhor ativo e a fórmula mágica, dica quente ou atalho. Não sou analista de mercado, não trabalho no setor financeiro. Eu estou trabalhando o comportamento de quem já investe desde 2018, que já perdeu, já ganhou e continua construindo o seu patrimônio. Então, não é uma pessoa que chegou no ápice que vive de renda, mas sim que está construindo a renda. Então, eu acredito que eu possa me identificar mais com grande parte da população do que a maioria das pessoas que aqui estão fazendo vídeos. E o que nós vamos falar nesse vídeo é a instabilidade, do que o chão treme, de fato, o comportamento no curto, no médio e no longo prazo, os 5 erros que fazem a gente desistir e como superar e seguir em frente. Tá? O primeiro ponto que você tem que entender é que a instabilidade é real, ou seja, a Selic foi de 2 a 15% em 5 anos, ou seja, 2% é a mínima histórica. Então, quando a gente chegou na pandemia, quem tinha R$ 100 guardado lá numa caixinha ou que tinha investido em renda fixa, terminou o ano com R$ 102. Simples assim, tá? E depois de 5 anos, a gente bate o pico recente, o maior pico, em 2 décadas, em 2025 de 15%, ou seja, em 2025, ano passado, a gente estava em 15%. Então, quem vivia de renda fixa, viu a renda estava aqui rendendo bastante, ou minimamente ali uma renda, um resultado adequado de 6, 7% ao ano, virou quase nada, e depois voltar. Ou seja, quem saiu da renda fixa no momento que estava 2% e foi para a renda variável, ou seja, para a bolsa, pode ter feito o movimento errado. E por que errado, entre aspas? Porque não tem um movimento certo, você tem que ter um portfólio de ativos. Mas como o objetivo aqui do nosso vídeo não é tratar sobre isso, e sim falar, olha, veja, a Selic sai de 2 e para 15, ou seja, você já sabe, você entende, você compreende que esse cenário aqui é um cenário que vai acontecer daqui para frente também. Ela vai subir e ela vai cair. Então, isso é esperado. Então, o primeiro ponto é, a instabilidade, ela é real, ela vai acontecer. Então, não imagine que você vai colocar o seu dinheiro, seja na renda fixa ou seja na renda variável, e vai ficar tudo bem até você se aposentar ou viver de renda ou ter liberdade financeira ou qualquer outro nome que você queira lá na frente. A inflação já comeu 2 dígitos. Então, se você não entende o que é a Selic, só entenda da seguinte forma. Vamos voltar aqui, para ficar claro. A Selic é quanto, se você investe em renda fixa, é quanto o seu dinheiro vai render. 2% ao ano, se tiver atrelado a 100% do CDI, que a maioria dos investimentos está atrelados, não precisa pirar no que é Selic e no que é CDI. Imagina assim, coloquei na renda fixa, rendeu 2 a 15% nos últimos 5, 6 anos, vamos colocar assim, certo? Considerando aqui agora 2026. Então, se você está olhando isso, entenda. Se a Selic está alta, significa que a renda fixa está pagando mais. Se a Selic está baixa, significa que a renda fixa está pagando menos. Significa que você deveria só investir em renda fixa? Não, e nem só em renda variável. Não é esse ponto que eu quero que você entenda. O outro ponto que eu quero que você entenda de forma simples é a inflação. Ou seja, eu tenho R$ 100 hoje, ano que vem meus R$ 100 ele não tem o mesmo poder de comprar. Por exemplo, esse ano, 2025, 2026, eu compro com R$ 100,
10 pirulitos. Ano que vem é bem provável que eu não consiga comprar os mesmos 10 pirulitos, porque a inflação ela é maior, ou seja, os meus R$ 100, ao invés de comprar 10, vai comprar apenas 9 ou 8, ou seja, o meu poder de comprar ele acaba diminuindo. Então a inflação já comeu dois dígitos duas vezes. Então 2015 10, 2021 10, depois 22 cai, 23 cai e assim vai. Ou seja, geralmente o seu salário na sua empresa, se você é CLT ou se você vende produtos, você sempre está corrigindo e sempre estão corrigindo o salário baseado na inflação. Então, o seu salário, para que ele continue tendo o mesmo poder de compra, para que você não fique mais pobre ou menos rico, o seu salário minimamente tem que acompanhar a inflação. Então, se você, aqui é outro ponto principal, se você recebe da sua empresa a correção da inflação como um aumento, não considere isso um aumento. Isso é correção do poder de compra. Então, assim, aqui já está a dica principal para você. Aqui é o seu poder de compra do seu salário. Então, se você receber somente a inflação, a correção da inflação, significa que você não está recebendo um aumento real. Você não está podendo comprar mais, você está comprando o mesmo, tá? Então, o dinheiro parado, ele pode perder. Então, se você tem R$ 100 hoje no colchão da sua casa, aí significa que você está perdendo dinheiro. Se você tem dinheiro guardado na poupança, significa que você está perdendo dinheiro, tá? Então, esse é um ponto importante. Ou seja, Selic alta ou baixa, entendemos, inflação come meu dinheiro. Pensa assim, não entendi nada de inflação, César. A inflação vai comer o seu dinheiro. O seu dinheiro é 100, ele vai se tornar 90, vai se tornar 80, vai se tornar 70, ou seja, o seu dinheiro não é mais 100. Ponto. É isso que você precisa entender nesse primeiro momento, tá? Desde março de 2020, o mercado apertou o pânico. Então, ou seja, a gente está falando de renda fixa, a gente falou de inflação, a gente vai falar de bolsa. Ou seja, a partir do momento que a gente entrou em pandemia, o mercado financeiro ele foi uma bagunça completa. Por quê? As pessoas começaram a vender os seus ativos, começaram a sair da bolsa de valores porque as empresas começaram a derreter. E quando eu coloco entre aspas derreter, porque o valor de mercado listado em bolsa daquelas empresas, é, elas estavam caindo. Ou seja, a empresa valia 1 bilhão, ela se tornou 500 milhões. Ou valia 100 milhões, virou 10 milhões. Então, quase 30% de queda no Ibovespa, a maior desde 1998. Ou seja, eu vivi porque eu investia. E depois eu vou falar sobre ganância aqui, porque eu infelizmente perdi muito dinheiro. E é por isso que eu estou fazendo essa série de vídeos, porque eu quero mostrar para vocês que mesmo você investindo, se você não trabalhar o seu comportamento, você vai perder dinheiro, tá? Você vai perder dinheiro. Aí é quase a mesma coisa de apostar em bet. Você tá colocando o seu dinheiro no local e se você não trabalhar o seu comportamento com o dinheiro, você vai perder dinheiro, tá? Então o ponto principal que você entende é a Selic vai subir, vai cair, a inflação sempre vai comer um pedaço do meu dinheiro e a bolsa de valores também pode ter quedas. Então teve 6 circuit breaks, eu investi em todos os 6 e fiz uma coisa completamente errada. Eu operava opções binárias, não precisa decorar isso, não precisa se atentar a isso, e eu simplesmente tive que fazer um empréstimo para pagar a garantia que eu não tinha dentro do meu patrimônio. Depois da pandemia, o meu patrimônio chegou a praticamente zerar. Eu fiquei com 30% do que eu tinha. Tudo que eu tinha conquistado desde 2017, que eu comecei a investir, até 2020, eu consegui perder em poucos meses. Tá? Esse é um grande fato. Esse é um grande ponto e eu tive que corrigir e me desiludir no percurso com investimentos, mas é por isso que eu estou criando esse momento aqui, porque se você também cometeu erros no mercado financeiro, significa que você, assim como eu, cometeu o erro da ganância. A gente foi ganancioso, a gente quis ganhar muito dinheiro muito rápido e acabamos perdendo dinheiro por conta disso. Tá? Então, quase 15% no pior dia, a gente teve uma queda de quase 15% no mesmo dia, e no trimestre a gente teve mais de 36%. Tá? Então a estabilidade ela é real, mas guarda essa palavra com você. A estabilidade não é o vilão, ela é o teste. E a instabilidade faz com que as pessoas, assim como eu, assim como você, que tem pouco dinheiro para investir, consiga investir em ativos com um desconto. Imagina que você foi na loja e você chegou na loja, a loja lá estava tendo uma instabilidade, e aí para o cara pagar as contas no final do mês, ele faz assim, olha, eu vou vender tudo em promoção aqui de 30, 40%, ou de 10, 5%. Ou seja, você ia pagar de qualquer forma, porque você ia comprar, mas agora você está comprando com desconto. Então, quando você entende isso, você consegue comprar ativos na bolsa de valores com desconto. Esse é o grande ponto que você precisa entender. A estabilidade, ela não é o vilão da história aqui. Então, agora a gente entendeu os cenários. Renda fixa sobe e desce, inflação come um pedaço do meu dinheiro, a bolsa de valores não é o meu vilão. Ela cai, mas ela pode ser uma oportunidade de eu comprar mais barato. E agora o bloco 2 aqui do nosso vídeo é a nossa base frágil. Se você não constrói uma base consolidada, você acaba se prejudicando. Então, construir renda sobre uma base sem o primeiro tijolo é basicamente você não conseguir construir uma casa ou construir uma casa em cima da areia. Não tem fundação, não tem base, não tem laje, não tem nada, né? Não tem as colunas, não tem estrutura, não tem concreto, não tem nada. Então, 83,4 milhões de brasileiros estão negativados. Olha que loucura, nós estamos falando. Da mesma forma que você está vendo aí nos noticiários falando que não sei quantas pessoas saíram, ainda assim nós estamos falando de muita gente negativada. E para dimensionar melhor, 72%, 72 milhões de pessoas, 43% da nossa população adulta está inadimplente, tá?
nós temos um montante de quase 482 bilhões de volume total de dívidas, que a média é mais ou menos de 6 mil por pessoa, até julho de 2025, esse dado. De 69 milhões a 83 milhões, de janeiro de 2023 a abril de 2026, 16 meses seguidos de alta, ou seja, as pessoas foram se endividando cada vez mais. Então, não adianta. Se você está negativado hoje e você está pensando em investir, a primeira coisa que você precisa fazer é renegocia todas as suas dívidas. Ponto final. Não tem segredo. Renegocia todas as suas dívidas. Tá? Por quê? Porque você não pode começar a investir com uma base frágil. Pensa assim, é a estrutura de uma casa. Tem que estar forte. Nós temos que furar o chão lá, fazer uma laje, botar as vigas, porque quando a gente for construir o nosso prédio, a nossa casa, o nosso patrimônio, ele precisa estar consolidado. E você não vai conseguir consolidar isso com dívida, certo? Sem a fundação, qualquer vento derruba, foi o que a gente falou. Então, 31% não tem um centavo de reserva de emergência. E aí você pode sim pesquisar aqui no YouTube como montar a sua reserva de emergência, mas de forma muito simples, não tem segredo nenhum. O seu custo fixo. Então, se eu gasto R$ 1.000 por mês, é meu custo fixo. Pago R$ 1.000 por mês. Se eu sou um CLT, assim como eu tenho que ter no mínimo 6 meses. Se você é um autônomo, um empreendedor, você tem que ter 12. Por quê? Porque você tem mais riscos de ficar sem renda em alguns momentos. E por que a reserva de emergência é importante? Hoje, se você tem um carro, se você tem uma casa, se você tem um celular, ele quebra, o que você vai fazer? Você vai tomar dívida, ou seja, você vai parcelar. Aí mês que vem vai acontecer, o carro vai quebrar, aí você parcelou o celular, vai parcelar agora o conserto do carro. Você está vendo que você está empilhando dívida? O que funciona a reserva de emergência? Aconteceu uma emergência, você aciona a reserva de emergência, obviamente. Então é isso que você precisa ter. É um colchão para você dormir tranquilo durante um período. Ponto final. Aqui você consegue ter mais detalhe de como criar, pode pesquisar no YouTube, vai ter centenas de milhares de como criar sua reserva de emergência. Mas aqui a gente está focando no seu comportamento. A poupança ainda é o campeão de investimento. Então, se você tem dinheiro na poupança hoje, você vai fazer uma missão, é óbvio, tá? Eu não recomendo nada. Pega esse dinheiro, aqui é educacional, pega o dinheiro da poupança e coloca numa caixinha. Não é nenhum produto que eu estou indicando aqui. É você vai deixar de perder dinheiro e vai colocar minimamente em algo que rende 100% do CDI. Tá? Ou seja, o CDI geralmente acompanha a Selic. Então, se a Selic hoje está 14,50, vai render 14,50 durante um ano inteiro. Ou seja, bem melhor do que a poupança que rende bem menos. De 14 a 17% de pessoas que aderiram às bets. Isso aqui é um ponto muito importante para a gente poder entender. De 14 a 17% aderiram e cresceu em 3 anos. Tendo aqui, é que as pessoas estão investindo em bets. Então, o comportamento, ele vai ser sempre um comportamento de pobreza, porque as bets elas foram feitas para tirar o seu dinheiro. Então, se você está investindo, né? Se você está apostando em bet, você está perdendo o seu dinheiro. Coloca seu dinheiro numa caixinha, coloca seu dinheiro. Olha, eu diria que se você for apostar em bet, coloca na poupança, vai. Coloca na poupança, tá tudo certo, porque pelo menos você não vai perder tanto dinheiro assim. Talvez é, vai perder menos, né? Pelo menos o dinheiro vai ficar ali, você vai achar que você está ganhando dinheiro. Pelo menos ele não está indo, né? Não é um vício. Você está fazendo uma coisa melhor para você. Mas o ideal é coloque uma caixinha hoje, que as caixinhas estão rendendo bem. E aqui está o nosso coração do nosso vídeo, tá? É aqui que a gente acaba pegando a grande parte aqui do comportamento, que é o curto prazo é emoção, o médio prazo é teimosia, o longo prazo é matemática. A matemática só funciona para quem aguenta os dois primeiros, ou seja, gerenciei minhas emoções, gerenciei minha teimosia, vou ter uma coisa chamada juros compostos me ajudando daqui para frente. Ponto final, vou ter sucesso, tá? Então aqui é um gráfico que eu não quero me ater muito para a gente também não esticar muito o nosso vídeo aqui. Então, pessoas que sempre investiram, pegaram lá US$ 10.000, US$ 20.000, colocaram e investiram durante um período, cresceram bastante o seu investimento. Pessoas que perderam os melhores dias de negociação, ainda assim conseguiram um resultado, mas infinitamente menor de quem não investiu, de quem não ficou mexendo, ou seja, a pessoa pegava o dinheiro só e reinvestia, não ficava mexendo, trocando, não ficava vendendo e comprando. Aqui a gente não está falando de diversificação e nem de rebalanceamento de carteira. Aqui a gente está falando de pessoas que simplesmente pegaram e ficaram vendendo e comprando ações, ou seja, ficaram fazendo um trader, um swing trade. Para quem conhece um pouquinho de mercado vai poder entender, mas basicamente é se eu fico comprando e vendendo ações ou se eu fico comprando e vendendo ativos, basicamente, né? E aqui outras pessoas que perderam os melhores 30 dias, ou seja, ficaram fazendo negociações. Então, aqui o ponto principal é você não fica rico, você não fica para trás porque o mercado caiu, fica porque você saiu. Então, geralmente, as pessoas que não ganharam dinheiro ou reduziram até o seu patrimônio dos US$ 10.000, as pessoas porque eles ficaram, simplesmente investiram, aí caiu, vendeu e saiu. Ou seja, quando você compra um ativo, ele custa 10 e ele vira 7, ou seja, você perdeu R$ 3, né? Você perdeu R$ 3 por ativo. Aí você tinha um montante. Você vende os seus ativos, ou seja, você acaba de realizar o prejuízo. Então, se você investe em boas ações, em empresas consolidadas, empresas que têm uma tese, que você conseguiu fazer uma avaliação, ou que você segue uma recomendação de uma casa de análise, significa que em algum momento essa ação pode voltar. Então, quando você vende, você realiza o prejuízo, porque depois não tem como você voltar. Então, o segredo aqui não é ficar comprando e vendendo. Então, curto prazo te sabota.
Os melhores dias, então 7 de 10 dos melhores dias do mercado acontece dentro de 15 dias dos piores. Quem vende no susto, no fundo do poço, perde justamente a recuperação de quem vem logo depois, exatamente o que eu falei agora há pouco. Então, curto prazo é emoção, o médio prazo é teimosia, o longo prazo é matemática, ou seja, não fique vendendo e comprando ações. Se você acredita de fato que essas ações são boas, comece a colecionar ações, comece a colecionar dividendos, ou seja, as ações pagam um dividendo. O que é um dividendo? Ela pega o lucro, aquilo que ela vende, e distribui, muitas das vezes, ou um fundo imobiliário pega o seu lucro. O fundo imobiliário é como se você estivesse investindo em imóveis, tá? Para ser bem resumido aqui, ele pega o aluguel desses imóveis e distribui para as pessoas de forma mensal, os fundos imobiliários, e as ações depende, tá? Todos os anos as ações elas têm um comportamento que podem ser diferente do último. Então, diversificar o patrimônio é sempre o segredo, tá? Os 5 erros aqui que fazem 9 em cada 10 existirem. Querer colher o amanhã do que se planta hoje. Então, ou seja, eu sempre estou querendo receber rápido o investimento que eu fiz. Fugir do pânico, ou seja, começou a cair, eu vou lá e vendo, realizo a perda. Aí você se ferrou. Busca o atalho, então aposta, dica quente. O fulano, tem um ativo aqui que rende 3% ao mês, 70.000% ao ano. Sai disso, não existe isso. Tá? Esse tipo de rentabilidade é impossível. Então, se você acredita nisso, você vai perder dinheiro uma hora ou outra. Parar de aportar quando cai, ou seja, você investiu numa ação, num ativo, começou a cair, você para de investir. Se você acredita naquele ativo, quanto mais ele cai, mais oportunidade de você aumentar a sua posição, diminuir seu preço médio ou pagar mais barato, pagar com desconto, você vai conseguir ter. Nunca começar esperando o momento certo, ou seja, eu recebo no dia 5, vou ficar o mês inteiro esperando para poder investir. Bobagem. Agora eu estou esperando o melhor momento da bolsa para cair. Os estudos mostram que a constância de você investir todos os meses vai te trazer mais resultado do que você ficar esperando acertar o dia correto, a forma correta. Nenhum desses 5 tem a ver com qual ativo você comprou, todos têm a ver com o seu comportamento, ou seja, a constância. Então, não fique abrindo seus investimentos todo dia, não fique acompanhando se você não consegue acompanhar. Tá? Se você olha e você entrou hoje no seu aplicativo de investimento e está 10% a menos, sei lá, você tem 100 mil reais, tem 10 mil reais de prejuízo, que você suou pra caramba para conquistar, isso pode te fazer mal se você ficar olhando. Então, se você acredita nos ativos que você está comprando, se você busca e acompanha, e se você busca e acompanha uma casa de análise, fique tranquilo. Todas as vezes faz um cheque, uma vez por semana, a cada 15 dias, a cada 30 dias, pega essas informações e utiliza para você continuar aportando com calma. Tá? Esses são os 5 erros que você não deve fazer, não deve cometer e deve gerenciar o seu comportamento. Então, toda vez que você se sentir que você está fugindo desse comportamento, volta nesse vídeo aqui, assiste tudo de novo, para que você não chegue e não caia novamente nesse tipo de comportamento. E agora, como superar tudo isso, né? Como a gente segue em frente? Primeiro, defina o prazo antes de investir. Então, dinheiro de longo prazo não se olha todo dia, então eu vou investir por quanto tempo? Pessoal, um planejamento não significa que você vai seguir ele cegamente, que ele não vai mudar ao longo do prazo, ao longo do tempo. Significa que você vai ter um planejamento, você vai definir um prazo, um planejamento específico, e conforme o tempo vai passando, você ajusta conforme a sua necessidade. Tá? Troque ficar rico rápido por livre devagar. Ou seja, o atalho com dinheiro quase sempre é armadilha. Toda vez que você vê isso, você desconfie. Tá? Pesquise sobre isso, não acredite. As ações, os fundos imobiliários, a renda fixa é uma das formas hoje muito, muito fácil e muito segura, tá? Se você investir nos ativos corretos, de se fazer. Então vai com calma. Comece pequeno, mas comece hoje. Se você hoje não tem dívida, já tem seu fundo de emergência, começa a construir a sua carteira. César, não sei investir. Pesquise casas de análise que pagam, que cobram bem pouquinho. E aí talvez eu seja o único que fale sobre isso aqui, sem ser patrocinado de casa de análise. Por quê? Porque não adianta você querer acertar qual é o melhor ativo. Não é a sua profissão, não é o que te sustenta. Então pesquisa. Tem a Finclass, tem a Suno, que paga ali R$ 30 por mês, R$ 40 por mês, que é muito melhor você pagar esses 30, R$ 40 por mês do que simplesmente você ir lá e ficar comprando ativos por ativos sem saber o que você vai fazer, tá? Então, eu posso começar a reserva de emergência e investir? Pode, tá? Mas se você não tiver dívida. Essa é a minha dica para você. Se você não tiver dívida, você pode fazer isso. Se você tiver dívida, não vai começar a investir agora. Vai renegociar suas dívidas, vai fazer o fundo de emergência e depois você começa a investir, tá? Tenha reserva antes do risco, tá vendo? A reserva é o que te impede de vender na pior hora. Então, a partir do momento que você tem um problema pessoal, o pessoal pensa assim, o imprevisto, ele é previsto. Eu já li isso no livro do Primo Rico em 2017 ou 2018, se eu não me engano. Você sabe que em algum momento da sua vida, seu carro, sua casa vai dar problema, seu celular vai quebrar, alguém vai roubar. Infelizmente, a gente está no Brasil, nesse cenário de insegurança. Então, você já sabe disso. Então, se você não tiver onde resgatar, você vai acabar tendo um problema. Então, pense nisso, tá? Tenha um colchão e automatize o aporte. Tire da sua mão a decisão emocional do mês. Então, começa a estabelecer uma rotina. Quando eu falo automatize o aporte, simplesmente coloque numa rotina e não fica pirando sobre a decisão emocional do mês, o que você vai fazer. Então, se você já está seguindo uma carteira de recomendação, segue essa carteira de recomendação, ou se você já consegue avaliar e seguir por conta própria, faça isso e crie uma rotina automatizada, ou seja, crie um hábito de fazer isso. Então, o comportamento é o que se treina, não o ativo que se adivinha. Então, se você consegue já seguir dessa forma, já é bem positivo.
E por que ainda dá tempo? Respondendo no nosso vídeo, né? Mesmo no susto, mais gente está aprendendo. Então, há 5 anos atrás, nós tínhamos 31% da fatia dos investidores. Nós hoje temos 60 milhões, 60,6 milhões de brasileiros declaram ter algum tipo de dinheiro. A grande maioria está na poupança, isso é bem ruim. Né? A fatia de investidores subiu de 31 para 36 da população em 5 anos. Não é linha reta, mas é direção clara. Ou seja, as pessoas estão se conscientizando de investir. Só que grande parte desse aumento aqui vai por mim. Se não trabalhar o comportamento de como você lida com seus investimentos e com seu dinheiro, vai perder dinheiro. Então, se você conhece alguém que não consegue lidar muito bem com dinheiro, pega esse vídeo, encaminha para ela, encaminha no grupo da família e fala assim, meu, escuta isso aqui. Não é dica de investimento, não é patrocínio de casa não é nada disso. É simplesmente uma pessoa, assim como você, ou CLT, ou empreendedor normal, que vive uma vida comum, que está investindo dinheiro, mas está trabalhando no comportamento. Então eu vou pegar todo o aprendizado que eu fiz, que eu tive, né, todos os erros que cometi e vou passar para você. Para quê? Para que você aprenda com o meu erro, para que você não cometa aquilo que eu cometi. E agora que a gente juntos possamos trilhar um caminho mais rico. Por isso que é a construção financeira. A gente constrói o nosso patrimônio, a nossa situação financeira, o nosso comportamento. Então isso é treinável. Então é aqui que é onde a gente vai trabalhar toda essa questão. Nós vamos treinar juntos e eu vou dar dicas para vocês identificarem um comportamento. Tá? Então encaminhe esse vídeo para quem você ama e para quem você quer muito rico. Não adianta você ficar rico sozinho, imagina. Você não vai ficar. Eu espero que você fique rico, muito rico. Mas se você não ficar muito rico, você vai precisar de outras pessoas também um pouco mais ricas para você poder aproveitar, né? Então, pô, o seu primo, sua prima, sua família, seu namorado, seu esposo, enfim, é tudo isso. Sua família precisa também enriquecer. Conhecimento muda o comportamento. 39% de quem fez um curso se educou financeiramente tem carteira diversificada, ou seja, foi o que eu te falei, é um monte de classe de ativos. Em algum momento aqui eu vou compartilhar a diversificação dos meus ativos para vocês entenderem como que é importante diversificar. E eu vou mostrar também que a minha carteira hoje ela está negativa. Então, qual é o comportamento a partir do momento que a minha carteira está negativa? Por quê? Porque eu não estou olhando agora, eu não vou usar isso agora. Então, se ela cai 10, 20%, não é o caso, está caindo 3,5%, mas assim é uma queda, significa que eu estou perdendo um pouco de dinheiro. Mas eu estou usando essa queda para comprar mais ativos todos os meses. Então eu não tenho dinheiro para ficar comprando todo momento, mas eu estou comprando ativos sempre que possível. Então eu recebo 2 vezes no mês o pagamento e o vale. Então no pagamento eu faço uma parte das minhas compras naquilo que eu defini quanto eu vou investir por mês e depois eu faço outra no vale e no pagamento. Então faço sempre das duas formas, tá? 17% é a média geral da população. A diferença não é o ativo, é o comportamento da educação que a educação treina. O comportamento é o que decide se você vai viver de renda ou não, porque não é só os aportes. Você pode aportar todos os meses por 30 anos e simplesmente sempre que você vai fazendo aporte, você vai se emocionando, você vai chegar assim com o resultado lá no final, mas perdendo muito dinheiro porque está agindo pela emoção. Vende, caiu aqui, vende, vou comprar outro, e sempre está realizando prejuízo, sempre está cometendo ações que tiram dinheiro do seu bolso, ao invés de colocar dinheiro no seu bolso. Então, o investimento tem que colocar dinheiro no seu bolso e não tirar o dinheiro do seu bolso. Então, veja novamente: comportamento é o que decide se você vive de renda ou não. Comportamento, não só os aportes. Comportamento, eu diria que é, é, é antes de aportar. Você tem que ter o comportamento, você tem que entender, você tem que compreender para você não cair no ciclo vicioso e achar depois que a bolsa de valores, assim como eu achei em 2020, era um cassino, era uma aposta, era uma bet, tá? Então, o problema nunca foi falta de produto nem juro baixo. O Brasil tem as duas coisas. Tem ativos, tem juros altos, tem juros baixos. O problema é a instabilidade testando o seu emocional. Ganha, não quem acerta o topo e o fundo, quem fica. Isso é uma realidade gigantesca da nossa vida. Então, se você fica, tem constância nos seus aportes, você sim terá rendimentos. Você sim terá sucesso. Então, é isso. Sim, dá pra gente viver de renda, mas depende do seu comportamento, da sua constância, e é isso que a gente vai trabalhar daqui para frente. Nesse vídeo você teve uma imensidão, um monte de informações importantes e que simplesmente vão te ajudar a enriquecer, porque você está treinando não só o seu aporte, os ativos que você está investindo, e sim o seu comportamento. Então, o seu comportamento é muito importante. Então, a construção, tijolo por tijolo, sem hype aqui, sem promessa de ficar rico em 30 dias, sem ativo milagroso. Então, inscreva no nosso canal aqui. Comece pequeno, mas comece, tá? Comece pequeno, mas comece. Se inscreva no nosso canal, acompanha. Eu vou trazer aqui uma série de vídeos para que a gente consiga juntos entender e corrigir. Então, além de mostrar aquilo que eu já consegui corrigir, eu também tenho a intenção aqui de mostrar para vocês aquilo que eu vou cometer de erro daqui para frente. E como a gente identifica e como que a gente muda esse comportamento. Então, eu estou caindo de cabeça cada vez mais no comportamento financeiro, não se o ativo é muito bom, se o ativo não é, porque eu sigo recomendações, eu sigo pessoas que são profissionais dessa área. Eu não quero trabalhar isso, eu quero trabalhar o meu comportamento, que muitas das vezes ele é prejudicado pelas minhas emoções, pela minha ganância, pela minha pressa, pela minha ansiedade. Então é isso que a gente vai trabalhar aqui. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha, inscreva-se no canal aqui para a gente construir o nosso patrimônio, o nosso comportamento em conjunto. Até a próxima.